Vamos começar então, não prejudicar quem chegou no horário. Então tá, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carolina do RH, tô há 13 meses na equipe da empresa e eu tô com essa iniciativa então dos dojos do RH, né? Que são dojos aí com conteúdo mais comportamental mesmo. Já que, como aqui a maioria das pessoas é muito técnica e não tem nenhum tipo de cadeira na faculdade que fale sobre comportamento, feedback, comunicação, esse tipo de coisa, a gente está trazendo para também trazer um pouco mais de embasamento e aí até para questões de futura liderança, saber algumas coisas que são importantes, né? Então, gostaria de saber de vocês um pouco das expectativas para hoje. Alguém se habilita e falar o que pretende, por que veio aqui, né? Quais são as expectativas de vocês? Não? Ninguém vai falar? Eu sou a Priscila. A minha expectativa é ter uma visão da CWI sobre o tema, né? É um tema que eu gosto e tive capacitações em relação a isso, fora da CWI. E, enfim, é também para trocar conhecimento e aprender. Tá. Mais alguém? Eu acho também interessante porque feedback, eu sempre recebi feedbacks muito bons. E, por exemplo, eu era muito introvertido, recebi feedbacks para ser mais aberto, foi trabalhado isso comigo. E onde eu estava antes de vir para cá, eu vi um feedback que foi decisivo para mim sair, porque eu recebi um feedback que os caras não falaram se estavam no meu trabalho, se não estavam, tipo, foi totalmente, não recebi nenhum elogio, mas também nenhuma crítica, nada de objetivo, e desmotivou assim pra caramba. Perfeito. Tu espera receber um feedback dizendo as qualidades, o que espera que melhore, ou, né, ou algo que talvez tenha que controlar e ficou assim no ar. Perfeito, acho que tu trouxe um ponto aí bem importante Não que a ficou gente vai nada ver. claro. Foi totalmente... E esse é o que a gente chama de feedback inútil. Ele totalmente. Não traz nada, a pessoa fala um monte de coisa e ela não diz nada. Tá, tem pra mais rápido? Não, tu programa rápido. Tá, então tu tem que cuidar o que tu faz com as abstrações. Tá, mas não é pra fazer? Não, mas continua fazendo. Então, foi desmotivante pra caramba. Então tá. Eu espero que a gente trabalhe um pouquinho quais são os limites ali entre um feedback e uma devolução do teu desempenho também, né? Porque acho que o pessoal confunde bastante assim e fica esperando alguma coisa mais formal, às vezes não captura os feedbacks pequenininhos que a gente recebe no dia a dia. Perfeito, acho que esse é um ponto também que a gente vai ver aqui e vai sanar as suas dúvidas. Mais alguém quer falar? Eu acho que é um ponto bem delicado e ele faz parte intrinsecamente do dia a dia, né? E então cada revisão que a gente faz sobre o tema eu acho que é super importante, assim. E essa formalização agora de tocar no tema e explorar ele, eu acho que isso é super importante. Bacana. Acho que aqui a gente vai trazer bastante ideias, até vou apresentar aqui para vocês. Mas claro, nada é uma regra. Tudo tem que ser avaliado, onde é que tu vai aplicar, em que ambiente tu te encontra, quem é teu interlocutor, esse tipo de coisa a gente precisa avaliar antes da gente começar a tomar isso tudo como regra. Em todo ambiente vai ser assim? Não, podem ter variáveis, mas aqui já é um bom norteador, eu acredito. Então, os objetivos para hoje que eu pretendo passar para vocês é a gente conseguir se colocar no lugar das pessoas que estão ao nosso redor. Isso já é um grande passo para a gente dar um feedback ou receber um feedback melhor, com mais qualidade, mais assertivo. Revisar o que é feedback e onde ele se aplica. Então vamos dar uma recapitulada no que é realmente o feedback e onde que a gente pode utilizar ele. Entender princípios básicos que norteiam um bom feedback e aí coisas que eram para ser básicas e às vezes a gente nem se dá conta porque a gente não sabe o que é feedback.
aprender como utilizar as devolutivas que recebemos a nosso favor. Então, como que a gente pode, aquilo que a pessoa está nos falando, como é que a gente pode trazer para o nosso lado e fazer disso, trazer um resultado melhor ainda. Identificar potenciais problemas provindos de um feedback mal aplicado. Avaliar gatilhos que ativamos na hora de receber uma devolutiva. Conhecer alguns tipos de feedback, inclusive esse que o Aaron falou agora, que é o insuficiente, né? Ineficiente. Então, primeiro de tudo, saber dar feedback é saber receber. Se um dia... Aqui todo mundo dá feedback o tempo inteiro, tá? É com o corpo, é com o contato visual, é falando alguma coisa pro colega, mas só vai saber dar um feedback mais assertivo, mais eficaz, com qualidade, quando souber receber. Então a gente precisa voltar um pouquinho antes para avaliar como é que a gente recebe feedback. Aqui eu trouxe o Homem Invisível. Eu não vou aplicar essa dinâmica com vocês, porque eu não consegui achar uma pessoa que fosse o ponto, uma pessoa que todo mundo conhecesse em comum aqui. Ainda não tenho esse conhecimento da equipe para avaliar isso. Mas eu gostaria de trazer por quê. O Homem Invisível é uma dinâmica que a gente fez quando a gente aplicou a apresentação do feedback para os gerentes e para o pessoal, os instrutores do Crescer. Como é que funciona? A gente escolhe uma pessoa para ser o Homem Invisível. Então a gente diz para todo mundo que estava participando do dojo, do específico dojo, assim, não fala com essa pessoa, não faz contato visual com ela. Se ela vier falar contigo, tu ignora, tu sai, tu deixa, faz como se ela não existisse. E o que aconteceu? Na dos instrutores do Crescer, a pessoa que a gente escolheu para ser o Homem Invisível era o André Nunes, que é do núcleo de tecnologia. E a gente estava sentada num semicírculo. E o interessante de ver foi que ninguém falou com ele. Eu estava aqui mexendo no computador antes de começar, ele veio falar comigo. Foi muito difícil não falar com ele. Mas ele ficou, Carol, tô ocupada, não vai falar comigo? E eu ali, ignorando totalmente. O que aconteceu? Todo mundo sentou na metade do semicírculo pra cá, porque ninguém aguentava ignorar ele, tava todo mundo se sentindo mal. E ele se sentou lá, cabeça baixa, corpo encolhido, porque ele tava se sentindo excluído, ninguém falou com ele. E aí, depois a gente fala, cara, esse aqui era um momento, era uma brincadeira, mas eu queria saber o que tu tirou dessa brincadeira, né? E aí ele falou, eu me senti como se as pessoas não quisessem falar comigo, como se elas não tivessem a fim de falar comigo, assim, me senti mal. E é muito isso que acontece no nosso dia a dia. Porque às vezes a pessoa vem falar com a gente tá no computador, ela vem falar e a gente ignora. Ou não ouve o que a pessoa tá falando. Esse tipo de coisa, tu tá dando um feedback pra ela. Tu tá dizendo que tu não quer, tu não tá interessado no que ela tem a dizer. Então, foi muito evidente quando a gente ignora uma pessoa, quando a gente não faz contato visual com ela, quando a gente não conversa com a pessoa, quando ela vem falar com a gente, ela vai se excluir. Foi automaticamente, foi inconsciente, ele se excluiu. Então, que a gente pare para pensar se a gente não tem na nossa volta pessoas invisíveis, né? Se vocês tiverem dúvidas ao longo do caminho, por favor, não hesitem em perguntar. Então, o que é de fato feedback? Aqui eu trouxe uma frase que eu achei boa e que resume bastante. Qualquer tipo de informação que tu recebe sobre ti mesmo ao longo da tua vida. E aí, não importa de quem seja, se é do teu chefe, se é da tua mãe, se é do teu colega, da moça da limpeza, qualquer informação que tu recebe sobre ti mesmo é um feedback. Aí aqui, só que mais do que dados racionais, o feedback também é formado por fatores um pouco menos tangíveis, como o jeito de olhar e o tom de voz da pessoa. Então o feedback não é apenas uma avaliação, ele é um agradecimento que tu recebe, é um comentário que alguém faz, um convite que se retribui ou se descarta. Então quando tu está descartando, tu pode estar dando um feedback para essa pessoa que tu não tem interesse em participar daquilo que ela está te convidando. Em alguns casos, outros tu não pode mesmo. Mas isso é tudo para se avaliar. E aí, resumindo, então, assim, é baseado em informações rotineiras, é no dia a dia. Não precisa ter um momento formal para tu receber feedback. Inclusive, alguns gerentes falam, né?
Eu dei feedback para essa pessoa e ela me avaliou como se eu nunca tivesse dado um feedback. Por quê? Talvez porque ela deu no dia a dia e a pessoa não interpretou aquilo como um feedback. Então, é no dia a dia mesmo. Aí, contribuindo, né? Sempre querendo que a pessoa se desenvolva, nunca botando ela para baixo. Esse seu trabalho foi horrível. Não, acho que a gente precisa fazer algumas melhorias nesse sentido, direcionando. Então, isso é sempre pro lado positivo, né? Então, é sobre o que a pessoa fez, nunca sobre o que ela é. Ai, como tu é atrasado. Não, fulano, tu tem que cuidar mais do teu ponto. Tu chegou terça, quarta e quinta atrasado. Então, nunca é assim, acusando a pessoa, sempre levando fatos sobre o que ela fez. Aí, avaliação, reconhecimento e orientação imediatos. Então, é imediato. Assim que aconteceu tal comportamento, o feedback ele tem que ocorrer. Eu briguei com alguém ali dentro da equipe, o gerente ou tu tem que chegar pro teu colega e falar: cara, não achei legal o que tu fez com o teu colega, não, da próxima vez tenta fazer de outra forma. Esse tipo de coisa tem que ser imediata, porque se tu for esperar daqui um semestre para falar, isso já perdeu a validade, não vai ter mais relevância, né, para a pessoa que está recebendo. Então aqui a gente vai ver 5 princípios básicos, que eles nem são tão básicos assim, deveriam ser, mas como as pessoas não sabem o que é feedback, acaba não sendo tão básico. Então, a qualidade de qualquer relação, seja profissional ou pessoal, depende da qualidade de feedback que cada indivíduo recebe. Então, se tu dá um feedback, uma devolutiva para a pessoa ofensiva, a qualidade do teu relacionamento, o teu relacionamento vai ser ofensivo. Se tu dá um feedback atencioso, ressaltando os pontos bons da pessoa, a chance desse relacionamento de vocês ser bom vai ser muito maior. Então, cuidar bastante com a parte de como tu fala com as pessoas, como tu direciona o que tu quer falar, pro lado bom, pro lado ruim. Se for ofensivo, se for com raiva, a tua relação vai ser um espelho de como tu te relaciona, né? De como tu fala as coisas para essa pessoa. Ela não vai receber bem ou ela pode receber muito bem. A maioria das pessoas ignora o fato de que a cordialidade é um tipo fundamental de feedback. E aí a cordialidade vem, é o bom dia, como é que foi teu final de semana. Esse tipo de coisa faz com que a pessoa não se sinta um homem invisível. Então por exemplo, aqui quando eu entrei na empresa, eu chegava, as pessoas não me conheciam, eu dava bom dia no corredor e todo mundo baixava a cabeça, parecia que levava um susto, assim. Então, aí eu comecei assim, não é possível, ninguém me dá bom dia. Então, aí quer saber, eu vou insistir. E aí eu fui dando bom dia, até que as pessoas começaram a me ver e saber que eu era da empresa e que eu tava realmente querendo um bom dia. E aí funcionou, né? Porque aquilo que tu dá é aquilo que tu recebe. Então, basicamente, cordialidade ela é bem importante para as pessoas não se sentirem invisíveis. Contato visual, tipo de feedback. Quando a gente não faz contato visual com as pessoas, eu tô aqui no computador, a pessoa vem falar comigo, ela tá falando e eu tô aqui, tá, tô te ouvindo, cara. Tu tá dizendo pra ela, não é importante o que tu tá me falando. Se tu não tá podendo falar com ela no momento, tu pode olhar pra ela e falar assim: bah, Carol, eu tô aqui ocupada, tô com um baita problema, a gente pode conversar daqui uma hora, eu te procuro. Então, eu tô dizendo que eu tô disponível pra ela daqui a um tempo, porque não adianta ela falar agora que eu não vou conseguir ouvir, mas eu tô olhando pra ela e eu tô falando. Quando eu fico só dizendo que eu tô ouvindo, eu tô falando, pelo menos quando acontece isso, eu tô sentindo assim, tá, eu tenho que falar rápido, eu tenho que terminar porque a pessoa ela não quer saber o que eu tô falando e aí a minha informação que eu tô passando já tá pela metade, não era aquilo que eu queria ter falado. Então é muito ruim quando acontece isso, tanto pra quem tá fazendo, tanto pra quem tá tentando falar. Carol. Oi? Eu sinto isso, tanto eu faço erroneamente, quanto pessoas ao redor também, né? E eu sinto esse desconforto muito com os celulares também. Perfeito. Então, tipo, tu tá
tu tá em algum momento com uma pessoa, né? Nem digo profissional, nem digo reunião ou algo do tipo, mas tu tá ali conversando com a pessoa e a pessoa tá assim, né? Passando o feed do Facebook. Assim. Por mais que... E eu não sei se é porque eu sou meio old school nisso, mas assim, é um desconforto, né? E eu sei que quando eu faço, assim, eu fico pensando, quando eu me vejo fazendo, sabe, não devia ter feito, né? Porque, e eu sei que, tipo assim, se eu tenho condições de estar prestando atenção aqui e tá, tipo, olhando coisas, bobagens, gatinhos no Facebook. Só que dá uma impressão muito forte, né? De desinteresse. Aí entra muito a questão da empatia, né? Tu se colocar no lugar do outro e pensar se tu gostaria que realmente estivesse falando isso, tu tá falando algo importante, tá, sei lá, uma amiga tá se abrindo contigo e tu tá ali, não, claro, tô ouvindo. As pessoas, elas têm necessidade de reconhecimento, de ter um respaldo de alguém, e aí de repente tu não tá dando isso, na próxima vez ela não vai querer fazer. Ou ela vai achar, eu não sou importante, eu não vou falar com ela que com ela não funciona, não fala, né? É inconsciente, né? É inconsciente. É uma coisa que a pessoa, de repente, ela nem vai realmente pensar sobre isso, mas ela não vai fazer numa próxima vez. Então, a gente precisa avaliar. Mas que bom que tu já tem essa autocrítica. Acho que esse é o primeiro passo. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Algumas pessoas demandam mais feedback do que outras, e aí a gente precisa se identificar, né? Se a gente é o pessoal chama de manutenção alta, né? No livro fala muito sobre isso, que eu li sobre manutenção alta. E aqui são pessoas que precisam de muita atenção e de muito feedback. Só que aí tem pessoas que resolvem não dar, porque eles têm medo que essa pessoa peça cada vez mais. Só que quando tu não dá o feedback para essa pessoa, ela se sente cada vez pior, então tu não tá ajudando nada fugindo dela, né? Então, se a pessoa ela é de manutenção alta, ela precisa de mais feedback, a gente precisa sanar isso. E é no dia a dia, não precisa ficar marcando o momento o tempo inteiro pra ficar dando feedback, não é isso. Às vezes é só uma cordialidade, como é que foi teu final de semana? Que bom, legal. É avaliar as pessoas que estão ao nosso redor, porque todo mundo é diferente do outro. E aqui, se negar feedback a alguém é uma espécie de castigo psicológico. Então, quando a gente não faz isso, as pessoas elas ficam demandando. Todo mundo precisa. Até eu li esses dias uma matéria que ter feedback, reconhecimento, orientação é uma das necessidades básicas, assim como comer, dormir, tomar água, receber feedback é uma das necessidades básicas que a gente tem. Então, quando tu faz, ele pode ser muito poderoso. Ainda mais se tu fizer de uma maneira correta e assertiva. Então, aí para refletir. Se trabalhasse para alguém que nunca olha para você, nem se dignou a dizer um olá, vocês confiariam nessa pessoa? Vocês se esforçariam para aumentar ou manter sua produtividade, trabalhar em grupo com essas pessoas, por exemplo? Vocês temeriam ou respeitariam esse profissional? Quando ele super ignora vocês, é esse tipo de pessoas que vocês querem ser? Quando um líder, por exemplo, é desse jeito, é esse tipo de líder que vocês querem ser no futuro? Tem que começar a avaliar como é que vocês querem ser. Porque tudo é exemplo. A gente está dando exemplo o tempo inteiro. Até quando a gente está trabalhando, as pessoas estão nos observando. Né? Então, quem que a gente quer ser? Então, seja exemplo. Se você procura orientação, seus colegas vão buscar a mesma coisa. Se você assume a responsabilidade por seus erros, os teus pares, teus colegas vão fazer a mesma coisa. Elas vão se espelhar em vocês. Quem realiza boas práticas está sempre sendo observado, assim como quem não faz. Então, as pessoas tomam um exemplo aquelas que têm boas práticas. Né? Se tu adota uma sugestão de um colega de trabalho, eles vão ficar muito abertos para receber e para dar sugestões. Isso dá o tom de uma cultura organizacional de aprendizagem, solução de problemas e de alto desempenho. Então, a forma como tu dá o exemplo para os outros é que vai formar toda uma cultura. Quem que vocês querem ser, sabe? Vamos querer dar um bom exemplo. É sempre assim, pelo menos que eu trabalho isso comigo. Eu quero me avaliar nas pessoas que, para mim, são referência. Na forma de se relacionar com os outros, na forma de encarar o trabalho, como é que eu quero ser, né? Então, aqui, os 3 gatilhos.
Então, o que são gatilhos? São obstáculos que impossibilitam a gente de receber o feedback de uma maneira positiva. Então, daqui a pouco eu vou falar que existem tipos de gatilhos. Mas aqui também são informações, uma espécie de mapa que pode ajudar a gente a encontrar por que a gente não está recebendo bem aquele feedback. São reações normais e razoáveis. Então, ter gatilhos, e aí a gente vai ver coisas que realmente nos bloqueiam para receber bem o feedback, são coisas normais, são inconscientes nossas, mas que a gente precisa controlar, mas são normais. A gente precisa fazer um processo de classificação e filtragem. A gente não pode excluir direto, assim, a pessoa está falando e eu já estou excluindo o que ela está dizendo, por qualquer que seja o motivo, não considero ela, o feedback que ela está me dando não é assertivo. Não, considera o feedback, leva para casa e depois pondera. Não, isso faz realmente sentido, isso não faz. Vou aplicar na próxima vez que eu tiver aquele problema. Então a gente precisa classificar e filtrar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu estou na frente de vocês aqui. Tá. Aprender como o outro vê as coisas. Então, quando a gente tem um gatilho, a gente precisa aprender como é que os outros veem a gente, a equipe, a empresa. Então é uma boa oportunidade. E não é só o receptor que aprende. Quando a gente está dando feedback para as outras pessoas, a forma que eu lido com o feedback que a pessoa está me dando faz com que a pessoa que está dando também aprenda. Porque eu posso fazer ela pensar, a gente pode discutir, a gente precisa saber levar cada vez melhor o feedback. Levar para um lado que seja mais positivo e que a gente tenha informações relevantes, né, para o nosso encaminhamento. Então, gatilhos de verdade. Aqui é o primeiro gatilho, ele fica acionado pelo conteúdo. Então, eu não acredito no conteúdo, o que essa pessoa está falando não é relevante, não é importante, então o conteúdo é que faz barrar o feedback, a minha relação com a pessoa que está me dando. Gatilhos de relacionamento, baseado naquilo que acreditamos sobre quem nos dá o feedback. Aqui, então, eu não confio na pessoa que me dá o feedback. Ou eu confio, mas ela não sabe nada sobre mim. Então, essa pessoa eu descarto totalmente. Gatilhos de identidade. Alguma coisa no feedback faz com que a nossa identidade, a nossa percepção de quem a gente é, fique abalada. Então, se ela está ferindo aquilo que eu acredito em mim, eu descarto. Eu já aciono o gatilho para excluir ela. Então, a gente vai entrar no primeiro gatilho, que é o gatilho de verdade. Então, aqui vem alguns pensamentos. Ele está errado. O conselho é ruim, a avaliação que ele está me dando não faz jus ao meu trabalho. A percepção que a pessoa tem a meu respeito está desatualizada ou incompleta. Ele não sabe o que ele está falando. Então, esse é os primeiros pensamentos que aparecem quando a gente fala sobre gatilho de verdade. A gente rejeita, a gente se defende, a gente contra-ataca, às vezes até verbalmente, mas sempre em pensamento. Então a pessoa está falando e tu está pensando. Isso aí é uma besteira, isso aí não tem nada a ver comigo, tu que é um idiota, sabe? Umas coisas assim que a gente pensa inconscientemente. Então isso é um gatilho. Ao invés de a gente fazer isso, não ficar só pensando por que a pessoa está nos falando isso e ficar contra-atacando, a gente pode tentar entender um pouco melhor o que ela está dizendo. Então, entender antes de mais nada. Troque isso está errado por um explique melhor. De repente, a pessoa ela não está conseguindo se comunicar da forma que ela deveria. Então, aí eu falo, cara, não concordei com o que tu falou por isso, por isso, por isso. É isso que tu está me dizendo? Aí a pessoa pode falar, não, eu não quis te dizer isso. O que eu quero te falar é assim, isso, assim. Então, quando você, antes de ficar acusando a pessoa internamente, inconscientemente, assim, tenta extrair o que ela está querendo te passar. Vamos ser mais específicos aqui. Me traz exemplos. Por exemplo, quando a pessoa diz, cara, eu quero que tu seja mais pontual. Tu pode achar, não, mas eu sempre chego no horário. E na real ele está querendo falar que tu precisa ser mais pontual com os teus projetos. Então tu pode levar aquilo como se... Ele não sabe, ele nem me controla, ele não sabe que horas eu chego no trabalho, eu chego todos os dias na hora, e na verdade ele está falando sobre a entrega dos projetos. Então essa comunicação ela precisa estar muito assertiva.
quando tu... Então, aí o cara fala, precisa ser pontual na tua cabeça. O cara não sabe de nada. E aí, na verdade, ele tá realmente falando sobre a entrega do projeto. É verdade aquilo que ele tá falando e tu tá achando que é sobre outra coisa. Então, a comunicação, ela precisa estar com a porteira aberta. Com qualquer outra pessoa, vocês precisam sempre, ao invés de ficar só contra-atacando e dizendo que a pessoa não sabe, tenta entender o outro lado, tenta entender mais específico o que ela está querendo passar. Enxergar seus pontos cegos. Aqui o livro falava, né? A gente não enxerga o nosso rosto, a gente só enxerga o dos outros. Então, assim vale com os nossos defeitos e qualidades. Muitas vezes a gente não enxerga como é que a gente é por dentro. Os outros estão vendo. E aí, aqui eu bato muito forte na tecla, até o Bernardo, que é um dos instrutores do Crescer, no feedback que ele dá sempre para os cresceres autocrítica. Se avaliem o tempo inteiro. Vocês têm que ter uma autocrítica elevada, vocês têm que saber como vocês são, no que vocês são bons, no que vocês não são. Porque se a pessoa disser que vocês precisam melhorar tal coisa, não dá pra ficar na defensiva. Vocês têm que saber que realmente aquilo lá é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Porque senão vocês estão sempre levando pro pessoal. Vocês, eu digo todo mundo, inclusive eu. Mas então, aqui é descobrir onde que a gente não sabe que a gente não é bom. Ou o que a gente sabe que a gente... o que a gente não sabe que a gente é bom também. A gente precisa se descobrir, tá? Se autoavaliando o tempo inteiro. Separar reconhecimento, orientação e avaliação. A gente recebe eles de diversas formas o tempo inteiro, mas a gente precisa entender quando que a gente precisa de cada um. Aqui, reconhecimento, orientação e avaliação. Então, reconhecimento. Reconhecimento é para motivar e estimular. Então, é um parabéns, um obrigado, foi um trabalho muito bom. É um reconhecimento mesmo. Orientação. Então, ajuda a aumentar o conhecimento, a se qualificar, a crescer. Então, vai ser um direcionador. Onde é que tu precisa ir para aquilo onde tu quer chegar. Então, isso é a orientação. E a avaliação. Informa sobre a situação. Onde é que tu te encontra. Cara, tá muito abaixo do que eu esperava para ti como no projeto. Achei que tu ia estar me ajudando mais. Tu tá avaliando a pessoa. Tá comparando em relação a uma expectativa, por exemplo. Então, alinha a expectativa e subsidia a tomada de decisões. Então, aí, eu não vou poder te promover agora, porque tu ainda tá baixo. Tu precisa desenvolver tais e tais pontos. Então, eu tô te avaliando. Aqui eu trouxe uma frase, então, para mostrar para vocês como é que funciona. Precisamos de avaliação para saber em que posição a gente está. Estabelecer expectativas e nos sentir confiantes ou seguros. Precisamos de orientação para acelerar o aprendizado, focar nosso tempo no que realmente importa e fazer com que as nossas relações sejam saudáveis e funcionais. E precisamos do reconhecimento para sentir que valeu a pena todo o esforço que a gente fez. Então, por exemplo, tu está precisando de um reconhecimento e a pessoa vem lá e te dá uma avaliação, ela vai sentir que não era aquilo que ela queria. Então, aí tu vai achar que o feedback não foi bom. E isso precisa ser falado. Eu estava esperando que tu me desse um reconhecimento e tu veio com uma avaliação. O que tu achou daquilo que eu fiz? Essa porteira, ela tem que estar aberta. Vocês têm que conversar sobre isso. Porque não adianta levar para casa e pensar que não recebeu aquilo que tu queria ouvir. Porque tu também não falou aquilo que tu queria ouvir. Aí a pessoa pode dizer, eu não falei sobre isso porque faltou tais e tais pontos para tu fazer o teu trabalho ficar ótimo. Bom, então eu entendi por que eu não fui reconhecido. Nesse sentido. Gatilhos de relacionamento. Então é sobre quem está me dando feedback, né? E a gente pensa, quem tu pensa que tu é para falar isso para mim? Por exemplo, a gente tem o caso do outsourcing, né? Os gerentes, eles não têm como ter contato com 100 pessoas que estão no outsourcing. Então, eles definiram embaixadores. E aí, como é que funciona? Porque se a pessoa que está lá na ponta no outsourcing vem o adulto e fala o feedback para ele vai pensar, quem tu é? Tipo, tu não tá aqui no dia a dia para avaliar como eu tô trabalhando. Por isso que existem hoje os embaixadores, para dar um feedback bem mais assertivo, porque ela tá bem mais próxima da pessoa. Então, a gente precisa avaliar quem é que tá nos dando, e aí a gente parar de ficar pensando sobre isso, né? Não ter preconceito com quem tá falando. Não distorça, separe o que de quem. Mas aí
vem uma outra pessoa que pensa, quem é essa pessoa? Na verdade, ao invés de pensar isso, pensa, o que essa pessoa está me falando? Que fonte que ela tem para falar isso? Esse tipo de coisa tem que ser perguntado. Tá, mas com que base tu tem para me falar esse tipo de informação? De onde é que tu tirou? Ao invés de ficar só pensando quem tu é, quem é essa pessoa para falar de mim, tenta avaliar de onde é que tu tirou essa informação. Tá, não, todos os teus colegas estão falando, peguei, foi de um grupo, tá. Então, na verdade, essa informação ela pode ser bem importante. Avaliar, então, essa parte de quem. Identificar o sistema de relacionamento, qual a dinâmica que a gente tem e como cada um está contribuindo para o problema. Então, entender, por exemplo, a pessoa diz, cara, tu tem sido super insensível com as pessoas. Aí tu pensa, não, tu que é sensível demais. Tá sempre rebatendo, tu já tem esse funcionamento com a pessoa, sabe? O relacionamento já é assim, um fala, o outro contra-ataca, um fala, o outro contra-ataca. Tem que avaliar como é que é esse funcionamento e tentar sair disso para que seja uma relação mais assertiva, né? Que leve para um lado positivo e que não fique só nesse ciclo que um bate e rebate, bate e rebate. Vamos tentar fazer com que a informação ela seja mais construtiva. Gatilhos de identidade. Então, saiba como é o seu circuito e seu temperamento. Então, avaliar se aquilo que a pessoa está falando tem mostrado comportamentos de agressividade dentro da empresa, se aquilo não tem verdade. Então, aí vem muito da autocrítica, né? Tu conseguir avaliar se o que a pessoa está falando está de acordo com aquilo, da forma que eu me avalio. Opa, Feto, não sei se está. Desarme as distorções, e aí a gente tem aqui distorções, que é essa coisa de ficar pensando, distorções do tipo, a pessoa fala uma coisa e tu já acha que é uma outra muito pior, ela falou que tu precisa ser pontual e tu já tá achando que ela tá dizendo as piores coisas pra ti. Não, vamos ser simples, vamos ser claros e objetivos. Só precisa entregar o projeto no horário da próxima vez. Não tem mais nada disso, ninguém tá pensando mal de ti, não distorça as informações que estão chegando até ti. É aí que o recalque atua. Às vezes pode ser. Tem momentos que a pessoa fala uma coisa e a pessoa viaja, levando para outra, a pessoa não gosta de mim, me ofendeu. Na verdade, ela só queria que tu entregasse o projeto na hora. Simples. Mas aí também tem um pouco de quem está dando essa informação ser muito mais assertivo. Isso teria que ter um dojo daí de comunicação para falar, mas é muito verdade. Quando a comunicação ela não é clara, objetiva, com exemplos, específica, tu pode entender o que tu quiser. Porque a outra pessoa ela entende as informações da forma que ela recebe. E talvez a pessoa que está dando a informação não esteja dando da melhor forma. Então, isso precisa estar muito acurado, assim, entre os dois. Cultive uma identidade de crescimento. Então, ao invés de ficar botando tudo para baixo, as informações que tu recebe, tudo sempre pro lado negativo, a pessoa tá falando pro meu mal, ela não tá vendo o que eu tô fazendo. Não, vamos ter uma identidade, ok, vou pegar essa informação e eu vou levar para um caminho o melhor que eu puder. Eu vou fazer dessa informação, eu vou fazer a limonada melhor que eu puder, com esses limões que a pessoa tá me dando. Não interessa quem é que tá me dando, não interessa o que ela tá falando, no sentido se é pro bom ou pro ruim, vamos pegar essa informação e tentar melhorar, fazer uma identidade de crescimento mesmo. E aí entender nossos gatilhos e descobrir como desativá-los é o segredo para administrar nossas reações e encarar conversas de feedback com inteligência. Então aqui, autocrítica, autoavaliação o tempo inteiro, sei que eu tô com um gatilho ativado, vou tirar ele, vou falar de uma outra forma, vou querer saber mais, não vou levar para o lado negativo. Então, isso vai fazer com que a gente tenha informações e receba as coisas de uma forma muito mais inteligente e construtiva. Receber bem o feedback. O que a gente ganha recebendo bem um feedback? Não, isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar ele. A gente pode aceitar no sentido, ok, respeito o que tu está me falando, mas eu não concordo mesmo. Tu já me explicou, tu já expôs os teus pontos, mas mesmo assim eu não concordo com ele. Tudo bem, faz parte, acontece. Significa, então,
se envolver na conversa com habilidade. E aqui é as coisas que a gente falou. Tu vai estar entrando no feedback para saber tirar o máximo de proveito dessas informações que a pessoa está passando. Não adianta a gente chegar e guardar na gaveta, ou não perguntar, ou não entender o que a pessoa falou e não querer saber mais sobre aquilo. Ou não concordar e não expor o ponto. Tu tem que ter uma conversa franca, a porteira ela tem que estar aberta. Fazer escolhas inteligentes sobre se vai usar e como usar a informação recebida. Vou pensar sobre isso e vou ver de que forma melhor eu posso utilizar essa informação para as próximas vezes eu não ser cobrada por isso. Avaliar o que está aprendendo. Então aí eu vou avaliar como é que está sendo a minha evolução, o que eu estou aprendendo com isso, o que eu preciso melhorar para a próxima vez, como é que vai ser o próximo feedback, será que a pessoa ela vai me dar a mesma informação de novo? Ou então eu não estou aprendendo nada com isso, não estou evoluindo, como é que eu vou ter que fazer para melhorar? E aí eu coloquei outra frase que é: trata-se de administrar seus gatilhos emocionais de modo a poder assimilar o que outra pessoa diz e estar aberto para se enxergar de uma forma nova. E às vezes significa estabelecer limites e dizer não. Isso também faz parte. Não, eu não concordo, tu me trouxe todos os argumentos, mas eu estou aqui te trazendo mais argumentos de que isso não é verdade. Dessa vez, desculpa, eu não vou poder concordar contigo, mas eu vou cuidar para que a gente tenha um relacionamento cada vez melhor em relação a isso. Isso também faz parte do feedback. Vantagem de receber bem, né? Isso. Nossos relacionamentos evoluem, porque se a gente fica só no bate-rebate, a gente não tem um bom relacionamento com as pessoas. A relação ela não vai evoluir, tu não vai tirar proveito de uma boa relação, que pode acontecer quando tu tem uma boa relação com uma pessoa, várias oportunidades podem surgir pra gente. Nossa autoestima torna-se mais fortalecida porque eu sei quais são os meus pontos bons, eu sei o que eu preciso desenvolver, então a minha autoestima ela está de acordo. Eu sei que eu preciso desenvolver isso, mas está tudo bem. Eu sei que eu também faço um bom trabalho. Nosso aprendizado aumenta. Quando ficamos bons em receber feedback, até os feedbacks que são mais espinhosos, a gente começa a aprender com eles e a aceitar de uma forma menos ameaçadora. As relações de trabalho ganham mais confiança e tem mais bom humor aí. Não é chegar lá, bate saco, vou ter que trabalhar com aquela pessoa, ela me ignora, ela não me dá bom dia, ela nunca é cordial comigo. Contribui de forma mais produtiva e resolve problemas com mais facilidade, porque a porteira está aberta, a troca vai ser muito maior com essa pessoa. Quando a gente não confia nas pessoas que a gente trabalha ao redor, a gente não pede auxílio para elas, a gente não quer que elas saibam que a gente tem dúvida. Acontecem muitas coisas que nos prejudicam até no nosso trabalho, que a gente poderia tirar com o colega, por exemplo. Então aí eu entro aqui com a teoria do balde de feedback. No livro diz que, para fazer de conta, que a gente tem um balde de feedback no coração, mas eu acho muito brega, então segurem o balde na mão. O que acontece? A gente tem um balde que a gente vai recebendo feedback dentro dele o tempo inteiro. Só que quando a gente recebe um feedback ruim ou a gente não recebe, o balde começa a fazer furos e os feedbacks bons começam a sair. E aí a gente começa a ficar com necessidade de receber, de ter o balde cheio. Quem são as pessoas que fazem o furo? Qualquer pessoa. Pode ser nós mesmos. Se a gente não tem uma autoestima boa, a gente vai furar nosso feedback, a gente vai pensar o pior da gente, não vai se avaliar bem. Pode ser nossos familiares, amigos, chefe, colega de trabalho, qualquer pessoa. Aí, comportamentos que indicam que alguém está precisando de feedback. Aí a gente pode olhar para um lado e entender. A pessoa está com baixo nível de produção e desempenho, ela não está conseguindo se motivar, então ela não... talvez ela esteja precisando um pouco de reconhecimento, um pouco de orientação. Ela está com dificuldade de relacionamento, ela não está falando com ninguém, talvez ela esteja se sentindo mal por algum motivo. De repente, se a gente conversar, eu posso talvez motivar ela, encher um pouco do balde dela e ela se motivar mais. Ela pode estar com pouca iniciativa, ela não toma frente de nada, ela não quer pegar tal projeto, ela só faz o que mandam. Então, talvez isso seja um problema de reconhecimento, de avaliação ou de direcionamento. E a linguagem corporal. Eu acho que isso é um dos grandes indicativos. A pessoa ela não faz contato visual, ela anda de cabeça baixa, com os ombros encolhidos, ela está te dando todos os sinais de que ela não está motivada.
que ela tá precisando que alguém vá conversar com ela. Isso aí é de cada um ter a iniciativa de identificar, se auto-identificar e identificar nos outros que elas podem estar com problemas também. Métodos para tapar, então, furos num balde e aí deixar ele cheio, né? Desenvolver maturidade emocional, caso seja nós mesmos que estejamos fazendo furo nos nossos baldes. Vamos trabalhar como é que eu posso melhorar minha autoestima, dar feedback de qualidade, é outro ponto. Elogiar e reconhecer aquilo que os colegas fazem. Se autoelogiar, não, eu fiz um bom trabalho dessa vez, eu sei que eu fiz, o colega também fez, me ajudou, vou falar pra ele. Comemorar as realizações, as pequenas coisas precisam ser comemoradas. Não deixa pra esperar que algo super grande aconteça para ser comemorado. Não, vamos comemorar as pequenas vitórias. Isso é muito importante para motivar, para que as pessoas se sintam motivadas também. Delegar o poder de tomar decisões. Quando a gente tem autonomia, a gente fica muito mais motivado. Algumas pessoas precisam um pouco mais de orientação, preferem que tenham um pouco menos de autonomia, mas ter um mínimo de autonomia é muito importante para que a pessoa ela se sinta... Quando a gente dá autonomia para os outros, a gente está dizendo, eu confio no que tu faz, então pode fazer porque teu trabalho eu sei que é bom. Então ter autonomia é uma coisa boa. Eu só fiquei em dúvida quanto a esse último. Delegar o poder seria, eu vou tapar o meu furo, né? Se eu fizer isso, se eu delegar para uma outra pessoa, ou é o contrário? Geralmente, eu recebendo essa... Geralmente quando alguém te dá autonomia. Então, quando tu vai fazer um trabalho, por exemplo, teu gerente vai lá e fala, pode tocar esse projeto, não precisa nem me copiar no e-mail, toca lá, faz. Confio totalmente no que tu tá fazendo, tu tá tendo toda a autonomia para cuidar dessa etapa, ou dessa parte do projeto, ou do projeto inteiro. Então, isso é uma coisa que motiva as pessoas, porque ela tá se sentindo confiada pelo outro. Nesse sentido, acredito que seja mais. E aí, excelentes profissionais também precisam receber feedback constante. Então, pessoas que ficam sem feedback nunca porque elas são muito boas, elas tendem a diminuir a sua produtividade porque ninguém está vendo, ninguém está falando. Todo mundo precisa de reconhecimento, até quem é muito bom. Porque quem é muito bom está fazendo porque as pessoas estão notando, estão avaliando e ninguém fala. E aí, se ninguém falar nada, elas vão parar de fazer, porque ninguém fala, então tanto faz se eu faço ou não, nem vou me desgastar. E aí, aqui, tipos de feedback, né? Como o Aaron falou, tem o feedback insignificante, que é a resposta mínima, então ele faz mais furo do que enche o balde. Inclusive, tu falou que foi decisivo para tu sair da empresa, Sim. né? Então, se ele é insignificante, tu não tá me dizendo nada. Falou e tu não me trouxe nenhuma informação que eu possa melhorar ou que possa qualificar o que eu estou fazendo. Feedback ofensivo é sobre desprezo. Teu trabalho ficou horrível. Quando tu diz isso, tu não está considerando nada se a pessoa perdeu horas fazendo aquilo, tentando dar o melhor dela. Quando tu diz que ficou horrível, tu está desconsiderando totalmente o que a pessoa fez, por melhor que tenha sido a boa intenção dela. Então, esse tipo de coisa só fura o balde das pessoas, né? Então, cuidar, fazer aí um contraponto entre nunca ser só feedback positivo e nunca ser só corretivo. Tem que sempre ser um equilíbrio. E aí, cara, achei que foi muito bom o projeto que tu fez. Achei que tu tomou a frente, tu liderou a equipe, foi muito bacana, mas vocês têm que cuidar o prazo. Da próxima vez, se atente a cuidar o prazo. Esse tipo de coisa tem que estar sempre equilibrada. Nunca se satisfaçam com um feedback somente positivo, nem somente com um corretivo. Preciso saber o que eu fui bem também. Assim como eu preciso saber o que eu preciso desenvolver. Nesse sentido, a gente precisa sempre estar bem equilibrado. E aí, para fechar, a confiança é a chave, mas antes disso, para a gente ter confiança nas pessoas, a gente precisa respeitar elas. Quando a gente não respeita, a gente nunca vai confiar, a gente nunca vai estreitar esse laço. Mas pra gente respeitar, a gente precisa compreender o lado da pessoa. Precisa compreender a forma que ela se comunica, precisa entender em que situação ela se encontra. Então, nesse sentido, para construir respeito e confiança, a gente precisa compreender
mas para compreender a gente precisa se comunicar. E a comunicação, ela é fundamental. O feedback, ele não vai ter a menor importância e não vai ter a menor qualidade se a gente não estiver se comunicando com a porteira aberta, tu podendo falar tudo o que tu pensa de uma forma, claro, concisa, coerente e respeitosa. Tu tem que falar tudo o que tu pensa. Se tu não tá concordando, tu tem que falar. Se tu tá concordando, tu tem que falar. Tu tem que perguntar quando tu acha que tá faltando informação. Da próxima vez, se alguém te der um feedback insignificante, tu tem que dizer pra pessoa: tá, eu tô saindo daqui sem nada. Eu preciso saber pra onde é que eu tenho que ir, ou o que eu preciso fazer pra melhorar, ou o que tá bom. Porque só dizer que tá bom, então tá bom, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Não tenho mais nada, não tenho defeitos, então tá ótimo. Nesse sentido. Então a gente tem que ter a comunicação muito bem, muito qualificada. E aí sim a gente vai conseguir confiança, e com a confiança a gente consegue ter uma produtividade muito maior. Não sei se ficou alguma dúvida, era basicamente isso. Então tá, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao assunto, vocês podem também sugerir outros temas. A equipe de vocês está com problema, sei lá, de engajamento, vocês me mandem um e-mail, a gente pode pensar em algo customizado para vocês, tá? Aí tá meu e-mail, aqui tem as bibliografias, eu tenho os livros, caso vocês queiram uma hora emprestado, saber mais sobre o assunto.